Você sabe usar as preposições de lugar em inglês? Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. Tu já ficou em dúvida qual preposição certa para usar? Por que a gente fala in the car e on the plane? Eu tenho certeza que tu sai estudando inglês e tu já teve esse tipo de dúvida. E isso é normal, porque as preposições, principalmente as preposições at, on, in, elas tendem a nos confundir muito. Mas calma que neste vídeo eu vou te ajudar a usar as preposições at, on, in de lugar, algumas dicas e algumas associações que tu pode fazer para aprender isso mais fácil. Eu gosto sempre de estudar as preposições at, on, in, tanto de tempo quanto de lugar, separadas das outras preposições. Justamente porque essas três especificamente, elas tendem a ser mais difíceis, elas tendem a fazer a gente se confundir muito mais do que as outras. As outras têm um significado só, na frente, atrás, em cima, embaixo, e não tem muito o que fugir disso. Porém, at, on, in, a gente tende a se confundir porque uma vale para uma coisa, outra vale também para aquilo, mas com uma exceção da regra que é diferente. Então, a gente tende a se confundir um pouquinho mais. Eu já tenho um vídeo aqui que fala sobre at, on, in de tempo, e hoje eu vou te ajudar com at, on, in de lugar. A gente pode mais ou menos separar in, on e at como quão amplas elas são. Então, mesmo que a gente esteja dentro de um espaço delimitado, in é um pouquinho menos específico. On é um pouco mais certo e at é extremamente específico, um lugar exato. A gente tem que cuidar um pouquinho com essa associação para a gente não limitar muito o nosso pensamento e pensar que as coisas estão apenas em lugares fechados. Isso é uma coisa que, de forma geral, nos ajuda a fazer algumas associações, mas a gente não pode ficar 100% preso nisso. Então vamos começar com o in. Como eu disse antes, o in é um pouco mais geral. Então a gente usa para falar sobre espaços que são delimitados, tanto espaços fechados quanto espaços abertos, porém que tem uma delimitação. Então, sempre que eu vou falar que eu estou dentro de um espaço, eu vou usar in. Sempre que eu vou falar que eu estou em uma cidade, um estado ou país, eu também vou usar in. For example, I live in Brazil. We are in a city called Porto Alegre. I forgot my keys in the car. His dog is playing in the park. There are two fridges in this kitchen. A gente pode ver nos exemplos que ou a gente está falando de um espaço delimitado, por exemplo, um parque, ou eu estou falando de uma cidade ou de um país, como Brasil ou Porto Alegre, ou eu estou falando de algo que está dentro de um espaço, por exemplo, dentro da cozinha ou dentro do carro. Dica: tenta pensar no in sempre quando a gente tem algo que está te envolvendo. Já o on, a gente usa para se referir quando algo está na superfície de alguma coisa. Não só quando a gente está em cima, mas também na superfície. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma coisa que está em cima de uma mesa, está na parede, está no teto, está numa mesa, tudo isso é on. Além disso, pelo on ser um pouco mais específico do que o in, se lá no in a gente falava sobre estados, cidades ou países, aqui no on, quando a gente está se referindo a uma rua, a gente usa on. E além disso, a gente usa on para transportes públicos. E esse aqui é uma exceção que a gente tem que tomar cuidado. Então vamos ver alguns exemplos. Aquele clássico, The book is on the table, porque o livro está na superfície da mesa. I have two pictures on the wall. Então os quadros eles estão em contato da superfície da parede, então on the wall. What a beautiful chandelier on the ceiling. Então o candelabro está no teto, na superfície do teto, então on the ceiling. I think I forgot my phone on the bus. Bus é o transporte coletivo, então a gente usa on. Em relação aos transportes, é algo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque a gente tende a pensar que como a gente está dentro de um veículo, a gente usaria in, como a gente falou antes. Porém, aqui tem uma diferença. Sempre que a gente está em veículos que tu entra e tu fica parado dentro, como cars, taxis, a gente sempre usa in. In the car, in the taxi. Se a gente está falando de um veículo que a gente entra e que a gente consegue se movimentar dentro, como aviões, ônibus, trens, a gente sempre usa on. On the plane, on the bus, on the train. Então, basicamente, essa é a diferença de um transporte coletivo e de um transporte individual. Mas eu acho que pensar que é um transporte que a gente consegue se movimentar dentro fica um pouquinho mais claro do que simplesmente transporte coletivo. Mas tu pode fazer essas duas associações. E se a gente está falando de veículos, de transportes, como cavalos, bicicletas ou motos, nesse caso sempre usa on, porque tu pensa que tu vai estar literalmente na superfície daquela coisa. On the horse, on the bike, on the motorcycle, on the skateboard. Então lembra, on, sempre na superfície de algo ou transportes coletivos. Se tu tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, deixa um comentário aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo para que ele atinja mais pessoas. Me segue também lá nas outras redes, onde eu também posto vídeos de dicas de inglês no formato um pouquinho mais curto. E
por último, a gente tem o at. Como eu falei antes, o at é o mais específico de todos. Então, sempre que tu está num ponto exato, sem que tu esteja na superfície ou dentro de algo necessariamente, a gente usa o at. Então, quando tu está num local que tem uma certa finalidade de estar lá, a gente usa at. Na escola, no trabalho. Sempre que tu está num ponto específico dentro daquele lugar. Então, por exemplo, sempre que tu está sentado na tua mesa, tu vai usar at. Tu tá dentro de uma sala, mas tu tá na tua mesa. Então, at. Se tu tá na porta de um lugar, então tu pode estar dentro daquele lugar, mas tu tá no ponto de referência porta. Então tu vai usar at. Tu tá se referindo a alguma coisa que está na página de um livro, por exemplo, no topo da página. Pensa que é no pontinho exato que tá lá. Não, tá dentro do livro, mas tá num ponto exato. Então, at. Vamos ver alguns exemplos então. She is at school. I am at work every day at 5 o'clock. Meet me at the elevators. I read this at the top of the page. I think I left it at my desk. Todos esses exemplos a gente vê que são coisas que têm uma localização muito exata. Então não tem como a gente errar a localização. Ela é exatamente onde tu tá vendo. Não é que nem as outras que ainda é passível de alguma coisa ser um pouquinho diferente, tu ainda tem uma certa amplitude. Aqui tu está apontando exatamente onde tu ou aquela coisa está. Pensando nisso, endereços completos também usam at. Enquanto quando a gente tinha só o nome da rua, a gente usava on, aqui se tem número e o nome da rua at, porque é muito mais exato. Eu sei, se tu me dá o número e o nome da rua, eu sei exatamente onde é que é aquela localização. Então, se antes eu falava, the coffee shop is on Abbey Road. Eu tenho toda a rua Abbey Road para procurar o café. Agora, se eu falo, the coffee shop is at 25 Abbey Road, eu tenho exatamente que o café fica no número 25 da rua Abbey Road. Então, não tem erro. Então, percebe que o at ele é extremamente específico. Não tem como errar a localização. E é isso. Essas foram as preposições at, on, in de lugar em inglês. Agora que tu já aprendeu um pouquinho melhor as preposições, eu proponho um desafio. Eu vou colocar aqui do lado alguns locais para te colocar qual que é a preposição correta. Aqui estão os locais. Pausa o vídeo e tenta colocar at, on, in corretamente. E aqui estão as respostas. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de ideia para os próximos vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também vai assistir os outros vídeos que eu já tenho aqui postados. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, isso ajuda muito a fazer meu canal crescer. Me segue também lá nas outras redes para não perder os meus outros conteúdos e tá sempre me acompanhando. And that's it for today. See you in the next video.